Revista Comunhão em Áudio. Pena de morte, sim, grita mais da metade dos cristãos. Comunidade cristã está cada vez mais favorável a essa medida punitiva. Para muitos, isso revela a falta de amor ao próximo. Mais da metade dos brasileiros apoia a pena de morte. É o mais alto índice desde 1991, quando o Instituto de Pesquisa Datafolha passou a incluir o tema em suas abordagens. No dia 8 de janeiro, foi publicado o percentual de 57% de brasileiros que apoiam a aplicação da pena de morte no país. Um dado curioso é que a consulta revelou que os católicos são mais favoráveis à medida, 63% deles, do que os evangélicos, 50%, enquanto o apoio dos ateus é de 46%. O sim à pena de morte é mais sonoro entre a população mais pobres e entre os homens. Jovens entre 25 e 34 anos são os que mais apoiam a medida, 64%, uma percentagem reduzida para 52% entre aqueles que têm mais de 60 anos. Em 10 anos, o número saltou de 47% para 57% da população que se manifesta a favor desse tipo de punição. Para a sondagem, o Datafolha entrevistou 2.765 brasileiros em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro do ano passado. No atual levantamento, 57% das pessoas entrevistadas manifestaram-se a favor da sentença máxima. 39% disseram ser contra e 3% não responderam. O advogado Arthur Lopes Rio Vieira, morador de Vila Velha, no Espírito Santo, explica que a Constituição Federal veda expressamente a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada e até mesmo a prisão perpétua. As penas mais graves previstas pela legislação brasileira são as privativas de liberdade, pelas quais o Estado busca retribuir o mal do crime com o mal da sanção, promover a ressocialização do réu e desestimular o cometimento de crimes pelos demais cidadãos. O grande problema é que, por culpa do próprio Estado, as penas privativas de liberdade não têm cumprido com suas funções. O sistema carcerário brasileiro tem um déficit de quase 360 mil vagas, 2 presos para cada vaga, e os presídios se encontram em condições precárias para penados e trabalhadores, e são dominados pelo crime organizado. Não há condições de ressocialização naqueles ambientes, e a população carcerária cresce exponencialmente, afirmou o advogado. Dos cerca de 727 mil encarcerados no Brasil, a maioria é de jovens, negros e pobres, com ensino fundamental completo ou incompleto, pessoas às quais, muitas vezes, são negados direitos básicos e essenciais. Diferentemente do que alguns acreditam, crimes contra a pessoa e contra a dignidade sexual representam, somados, aproximadamente 17% dos delitos em razão dos quais as penas são aplicadas, ao passo que crimes contra o patrimônio e tipificados na lei de drogas correspondem também somados a 74%, o que se explica pelo próprio perfil do presidiário brasileiro. Em contrapartida, os chamados criminosos de colarinho branco são raramente punidos, porque, como se vê, o sistema penal é seletivo. Para ele, não existe solução fácil para problemas complexos. A incompetência do Estado para fazer cumprir a lei acaba por deixar espaço para o surgimento desses equívocos. Mas sentenciar pessoas à morte não é a saída mágica para o panorama da violência no Brasil. E é, no mínimo, curioso que pessoas que professam uma fé inspirada em um inocente condenado à morte por crucificação defendam esse tipo de medida, disse Arthur. Você está ouvindo Comunhão em Áudio. Membro da equipe pastoral da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, o pastor Levi Araújo denuncia um problema sério envolvendo os cristãos de hoje. Desde a década de 90 do século passado,
eu já pregava pelo Brasil e além, que os evangélicos precisariam de muita evangelização e terapia. Essa pesquisa só revela o quanto precisamos ser evangelizados e tratados com máxima urgência. Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho do Homem, anunciado nos evangelhos e na Bíblia toda, não tem nada a ver com esse Jesus que aqueles que se dizem cristãos e evangélicos dizem crer e servir. Um seguidor de Jesus de Nazaré, raiz, aprendeu com ele que inimigo é para ser amado e que a vingança pertence ao Senhor. É impossível uma pessoa, mesmo sem se converter e ler o Evangelho de Jesus de Nazaré, ainda afirmar que bandido bom é bandido morto e que a pena de morte é a solução. Agora, uma pessoa que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo e que está andando como Cristo andou e no Espírito Santo, sabe que o nosso mandamento é amai-vos e jamais vingai-vos uns aos outros. Sabe que não existe essa de pecadinho e pecadão e que Jesus Cristo é poderoso para transformar e libertar qualquer pessoa, inclusive quem crê e pede a pena de morte. Inclusive quem é hipócrita e incoerente para ser contra o aborto e ao mesmo tempo ser a favor da pena de morte. A microempreendedora de Itatiba, São Paulo, Monique Perovano, acredita que quem defende a pena de morte não confia na justiça de Deus. Passam-se por crédulos, mas não creem de verdade. Confiam numa justiça vingativa e terrena que em nada se relaciona com Cristo. Óbvio que, sendo humanos, queremos a morte, a vingança, a tragédia para aqueles que cometem crimes. E não é para isso que voltamos o olhar para Cristo? Para nos despir desses sentimentos e nos encher de amor? Para Deus, não há diferença entre mim e um assassino. E é duro saber disso enquanto humanos. Não faz sentido em nossa humanidade imperfeita compreender Deus. Nosso problema nunca foi a ausência de punição mais severa, mas de serviços de inteligência, investigação e justiça mais adequados. Ao contrário, em países que investem em cultura e educação, nem armas a polícia utiliza. Os índices de violência são incrivelmente baixos e não existe pena de morte, finaliza ela. A cabeleireira e estudante de serviço social Cris Abreu, de Vila Velha, no Espírito Santo, pontua o caráter de Jesus Cristo, que obedeceu às leis, foi para o matadouro mudo, não reagiu, antes repreendeu a Pedro por ter cortado a orelha de um soldado. Na cruz, perdoou o bandido e nos deu a maior lição de amor que o mundo já viu. Ame, perdoe, não retribua o mal com o mal, meu fardo é leve. Então, quem quer ser cristão deve sim obedecer à lei do Estado e também a Cristo, nosso cabeça que nos manda ser mansos e humildes. Isso é para poucos entenderem, assim como foi para Nicodemos, que ficou confuso por não compreender o que é o novo nascimento. Mas para quem já o recebeu, não é difícil entender. Só quem tem a mente de Cristo vai entender. O dia de Martin Luther King Jr. é comemorado na terceira segunda-feira de janeiro nos Estados Unidos. Negro profeta, pregador subversivo, ativista político, amante da justiça, seguidor do Jesus de Nazaré. Ele que lutou em amor ao lado dos oprimidos, foi um libertário que amou seu povo. Ele disse: a escuridão não pode conduzir à escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode conduzir o ódio. Só o amor pode fazer isso. Revista Comunhão em Áudio. Um conteúdo Next Editorial.